Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um podcast. Hoje eu trago essa figura sensacional, o cara multitarefas. Estou aqui com Marcos Duarte. Marcão, conta a tua história. Quem é Marcos? Boa noite, meu amigo. E aí? Rapaz, eu tô nesse privilégio de estar aqui mais uma vez, né? Contato com você. E você já começa com essa pergunta: quem é Marcos, Quem é né? Marcão? Cara, eu sou um menino do interior, nasci de Vitória de Santo Antão. Vim aqui para Recife com entre 17 e 18 anos para fazer faculdade e ao mesmo tempo também fazer CPOR. Então Eita. fiquei 2 anos, fiquei um ano como aluno, depois fui aspirante e aí fui ser tenente da reserva e ao mesmo tempo fazia em paralelo a faculdade de Direito. E essa minha vinda aqui a Recife mudou a trajetória da minha vida toda, né? Porque o meu destino era estar em Vitória trabalhando com meu pai, trabalhando em gráfica. Foi quando eu decidi, ou decidiram por mim, não sei, fazer vestibular. Porque foi muito engraçado, cara, vê. Eu estudava, né? Fazia segundo grau, na minha época era segundo grau, não sei como é que é hoje. E todo mundo minha sala de aula fazia assim, não, eu ia fazer vestibular, ia fazer vestibular. E todo mundo já dizia para que ia fazer vestibular. E eu não sabia, não tinha nem essa ideia. Foi quando eu comecei a dizer assim, caramba, eu vou fazer esse trem também, eu vou fazer vestibular, eu vou fazer um curso superior. Apesar da minha família não ter essa tradição de curso superior, eu vou lá e vou fazer. Aí fui pensar, né, naquilo que eu vou fazer. A área de saúde, vou nada, não ver sangue, eu me acabo. Aí, área de exatas, eu disse, meu Deus do céu, às vezes eu não sei nem se 2 mais 2 é 4 de verdade. Eu vou não, vou fugir desse negócio. Aí eu fui para a área de humanas, né? A área de humanas, naquele momento, me veio a ideia, não sei se certo ou errado, se politicamente correto ou não, mas qual é o melhor curso da área de humanas? Direito, então Direito. vamos fazer direito. Aí comecei a fazer vestibular, comecei a me preparar para o vestibular, prestei vestibular naquela época, a Federal primeira, segunda fase, né? É. Unicap, e levei bomba, amigo. Não passei. Aí. Que experiência horrível, rapaz. Vi meus colegas indo para a faculdade e eu tendo que ficar em Vitória porque não passei. E eu tinha, sabe aquele negócio Vamos inato? estudar. Eu tinha certeza que ia passar, pô. Aí, mas isso a primeira lição que eu lembro assim da questão de inteligência emocional é essa a lição de você poder compartilhar e poder administrar as suas dores e poder ressignificar isso e poder fazer com que isso traga algum aprendizado para você. Obviamente que eu estou falando disso agora, mas eu com 18 anos de idade, 17, eu não sabia o que estava acontecendo Ficou comigo. puto. Eu fiquei muito arretado da vida, para não repetir a sua palavra. Mas eu descobri uma coisa também, que agora no nosso podcast eu vou trazer aqui um ensinamento assim que vai Opa. mudar a vida da pessoa, vai mudar a humanidade. Coisa boa. Chore debaixo do chuveiro, que você sai sem marca nenhuma no rosto. Então, quer chorar? Vai para debaixo do chuveiro, Liga o chuveiro. você sai assim, ninguém vai saber que você estava chorando. Foi quando eu, de verdade, passei aí um bom tempo, uns 3 dias, 4 dias pensando o que ia fazer, eu disse assim, não, eu tive uma derrota, eu vou fazer de novo. E no outro ano me matei de estudar, e aí passei em História na Federal, em Direito na Unicap e Educação Física na FESP, na antiga FESP. E aí foi quando eu tive que decidir História. História na Direito, Federal, Direito Educação e Física. Educação Física. Por que educação física mesmo? Cara, porque eu era atleta naquele tempo. Eu fazia Sim. judô, no Clube Vitória de Judô, fazia campeonato pernambucano, parei na faixa marrom. Então, o esporte fazia parte da minha vida nesse momento Porque também. até história, beleza. Ainda você agarra um pouquinho com Com direito. direito. Foi por causa disso mesmo. Mas a educação física. Então, a educação física foi por conta disso. Cara, por pouco eu não, de verdade, não tentei fazer os dois ao mesmo tempo. Eu só não consegui porque veio então o CPOR, meu quartel. Aí o curso de Direito eu consegui colocar para a noite, mas a FESP, Educação Física, teria que ser pela manhã e o quartel não deu. Eu ainda tranquei durante um tempo, depois eu vi, ó, não faz mais sentido. E de verdade o curso de Direito me proporcionou muita coisa e me fez eu ter uma perspectiva de mundo muito, muito, muito legal. Tu ainda advoga?
muito pouco, quase nada. Tipo assim, eu mantenho minha OAB até ano passado eu fiz parte da comissão de coaching jurídico da OAB da Seccional Pernambuco, mas muito pouco. A minha história com o direito foi essa história mesmo de primeiro escolher o curso por conta disso, e depois foi uma história bonita, mas ao mesmo tempo que tinha prazo de validade para acabar, porque eu achei e tenho certeza que o curso me deu uma perspectiva de mundo muito legal, mas não era o que fazia o meu olho brilhar. Nunca foi aquilo que fazia o meu coração cantar, de verdade. Qual era a área do direito? Eu fiz muito direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário. Por quê, amigo? Porque quando eu me formei, eu fui logo para dentro de uma construtora. Fui ser advogado de construtora, interno. E é engraçado, tem uma história engraçada, Renato, que quando eu estava prestes na verdade, quando eu me formei logo depois, eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, e o escritório de advocacia funcionava no Marketplace Piedade. Lá em Piedade, no Marketplace, aquele prédio que fica ali do outro lado do shopping Guararapes, né? E eu advogava lá e recebia, acho que, sei lá, R$200, 240, não sei, mas por aí. Pagava as passagens. Pagava as passagens. E depois que fui formado. Foi quando veio uma proposta de eu ir para uma construtora. E a construtora iria me pagar 780. Então era, meu Deus do céu, eu ia ser um cara rico. Só que eu fiquei com muito medo. E eu durante praticamente 30 dias, olha o que eu fiz. Cheguei na construtora, disse assim, eu quero, vou ficar. Mas eu não saí do escritório de advocacia. E naquele tempo não tinha... Gente, eu vou falar uma coisa agora que pode ser que doa para alguém, mas naquele tempo não tinha celular, meu amigo. Não existia esse negócio. Nós convivíamos num mundo sem celular. Um monte de ficha no bolso de orelhão, né? Meu Deus do céu. E o que é que tinha? Tinha o pager. Sim. E a construtora me deu um pager. Só que o pager a gente recebia mensagem, né? E eu cheguei no escritório de advocacia e disse assim, olha, eu agora tenho um pager. Só que eu não disse no escritório de advocacia que eu estava na construtora. E eu não disse na construtora que eu estava no escritório de advocacia. E eu passava, e a construtora era em Boa Viagem, o escritório em Piedade. O meu dia inteiro era receber mensagem do escritório dizendo assim, Marcos, tu tá por onde? Eu digo, tô chegando aí. Eu saía da construtora, ia pro escritório. Chegava no escritório, recebia uma mensagem da construtora. Tu tá por onde? Eu disse, tô chegando aí. Eu saía do escritório e ia pra construtora. Porque eu tinha medo de sair, essa minha questão do medo. Aí tu tava ganhando R$900. Opa! E eu tinha medo de sair do escritório, que era algo que eu conhecia, a questão de nós muitas vezes nos sentirmos à vontade no território em que a gente conhece, né? Verdade. O desconhecido traz medo pra gente. O desconhecido nos faz, muitas vezes, procrastinar decisões que a gente precisa tomar. E eu passei 30 dias nessa pisada, meu amigo. Sem carro. Era na época das Kombi e das bestas que fazia aquele trajeto da cidade toda, né? E eu passei 30 dias fazendo isso. Foi quando, no 30º dia, eu disse assim, caramba, eu vou ficar nessa construtora que vai dar certo. Aí eu cheguei no escritório, me despedi do pessoal e passei praticamente 3 anos entrei como advogado, depois fui ser controller. A construtora era de um português que ele passava 15 dias em Portugal e 15 dias em Recife. Então, quando eu virei controller da construtora, minha tarefa era prestar contas, enquanto ele estava em Portugal, das atividades da empresa durante o dia. Já não é mais advogado. Aí eu já não estava muito advogando, eu era responsável pelo jurídico da empresa, mas ainda já começava com a questão da gestão, entendendo sobre o dia a dia da empresa, o que o departamento da arquitetura fazia, o que a engenharia fazia, o que a contabilidade fazia. E é engraçado que sabe como é que era essa prestação de conta? Era o seguinte, no final do dia eu tinha que passar um fax para ele em Portugal. Eu passava um fax, final do dia, 8, 9 horas da noite. Quando eu chegava na construtora no outro dia, 7h30, já tinha o fax dele de volta com as observações, as direções e tudo mais. Foram 3 anos fazendo isso. Foi quando eu disse também, caramba, ainda não é isso. E aí eu saí da construtora.
uma outra pessoa lá, então engenheiro, eu advogado, ele engenheiro, saiu também e nós nos juntamos e montamos a nossa construtora. E essa história durou 20 anos, eu com essa empresa em meu nome, eu como sócio. E aí, amigo, foi 20 anos de muito trabalho, de muito aprendizado também, de muito crescimento. Mas tu sabe de uma coisa? Mesmo eu vivendo aquela vivência empresarial, no game empresarial, já não tão advogando menos ainda, ainda não era o que o meu coração cantava, ainda não era o que os meus olhos brilhavam. Pra você ter ideia, eu mesmo no meio empresarial eu fui fazer pós-graduação em psicologia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mas no começo eu fizesse histórias, direito Pra você ver. e educação física. O que O que é psicologia? E paralelo a isso, o que ajudava também é que eu sempre tinha uma vida ministerial, né? Fui pastor de igreja durante muito tempo, então eu era muito ligado e sou ligado até hoje em pessoas. Para mim, até mesmo meu perfil comportamental, depois a gente até pode estar falando sobre isso mais, meu perfil comportamental é SI, ou seja, estável e influente. Eu sou estável e influente, então eu sou muito ligado a pessoas. E a minha vida ministerial, que perdura até hoje, sendo pastor de igreja, cuidando de jovens, cuidando de famílias, e principalmente cuidando de jovens com questão de drogadição. Teve até um fato, tem muita coisa engraçada. Eu cuidava de uns jovens na Várzea que tinham problemas com drogas, né? E eu era líder de uma comunidade eclesiástica lá. E de vez em quando, naquele ambiente, o local onde a gente se reunia era invadido por pessoas que tinham acesso à droga. E era engraçado que eu chegava para as minhas ovelhas lá, jovens também, e eles diziam assim: pastor, invadiram a igreja. Eu disse: foi mesmo? Foi. Então ele não quer sair não? Quer não. Chama a polícia. Aí os jovens chegaram para mim assim: mas pastor, há 3 meses atrás eu tomava droga com ele. Como é que eu vou chamar a polícia pro cara? Aí eu dizia assim: tá bom, então vamos lá falar com o teu amigo. Vamos pra conversa. Vamos pra conversa. Então, a minha vida foi sempre marcada por isso, amigo. Por essa questão de sempre estar ligado a pessoas. Então. Aí eu sei que você... eu sei sua vida quase toda, que a gente é amigo há um tempo já, né? Olha quem não sabe. Aí você, psicologia, foi que te levou ao coach. Então. Como foi que tu conheceu a Febracis? Tu fez o coach pela Febracis ou tu já queria ser coach? Não. Minha entrada no mundo do coach, da inteligência emocional, foi pela Febracis. Como tu conheceu lá a Febracis? Eu tenho um irmão, acho que você conhece também, que é Tiago. Conheço demais. E ele sempre dizia, ele dizia: Marquinho, esse negócio é pra tu. Faz. E ele passou durante muito tempo e eu relutando em fazer formação, em ter acesso a... Eu tô ficando mal que tu, todo mundo sabe que eu sou, né? Mas essas coisas, esses fake news aí acontecem. E aí Tiago sempre dizia: Marquinho, faz. E eu, muito relutante, foi quando ele me convenceu e disse assim: vou fazer o método CIS, em 2018. O método CIS é em Recife. Só que nesse mesmo período eu tinha uma cirurgia que estava sendo marcada. Precisava o plano autorizar para eu poder fazer uma cirurgia. E próximo do método CIS, a cirurgia foi autorizada. O médico me chamou, fez: vamos marcar? Eu disse: bora. Aí eu cheguei pro médico e disse assim: vai ser legal, porque eu vou fazer a cirurgia, depois vou fazer o método CIS. Ele disse: vai não, porque eu conheço o método CIS, vai ter lá, você não vai ter condição e tudo mais. E o médico me barrou de fazer o método CIS em início de 2018 aqui em Recife. Eu disse: beleza. Aí eu fiz a cirurgia, tá bom. Então não vou fazer o método CIS não, né? Mas a formação eu vou fazer. Aí quando for de março para abril de 2018 eu fiz a formação. Então eu fiz formação primeiro do que conhecer o método CIS. Depois eu fui fazer o método CIS. E quando, amigo, eu fiz a formação, a primeira formação, e depois vieram outras, eu fui para os Estados Unidos para fazer também intercoach lá. Mas só que nesse momento da formação caiu aquela ficha, os meus olhos brilharam, o meu coração cantou e eu disse assim: é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu vou me dedicar. E aí vem uma história que está sendo construída até hoje.
eu fiz uma transição de carreira, saí da empresa, isso é uma história à parte, mas que está judicializado, inclusive. Mas saí da empresa e fui viver a minha vida de coach. Foi interessante que em 2020 foi quando de verdade eu disse, eu não posso brincar com isso de coach, eu tenho que levar isso a sério. Profissão, né? Com profissão, eu fiquei sem fonte de renda e em janeiro de 2020 eu tinha 6 coaches, 6 clientes. E eu disse, beleza, eu fiquei sem fonte de renda, aquilo que eu esperava da empresa não aconteceu, com a minha saída, eu vou viver de coach. Tudo beleza. Só que em março de 2020 acontece algo no mundo, que é pandemia. E todos os meus coaches chegam para mim e dizem assim, Marcos, beleza. Aí eu cheguei para eles, vamos para o online? Aí eles disseram, todos eles, não, vamos fazer o seguinte, a gente suspende o processo e quando voltar a gente continua. E eu terminei ficando sem renda, sem coaches e... Preso em casa. Preso em casa. Mas assim, de verdade, Renato, eu posso dizer que mais uma vez na minha vida, eu não posso negar isso, Deus entrou para me dar mais uma mensagem de dizer que Ele é que nos sustenta, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu gosto de falar sempre que eu gosto muito desse texto que fala que Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Por quê? Lugar de fortaleza é lugar de você partir para a batalha, né? Você se fortalece e vai para a batalha. Ou se fortalece para defender. Mas lugar de refúgio é lugar de descanso. Então, vê, fortaleza é lugar sempre que é batalha. E se defender também, porque na batalha você avança e você se defende. Mas o refúgio é sempre um lugar de descanso. Um refúgio é sempre um lugar onde você vai descansar. Então é muito importante a gente entender que Deus, quando ele em alguns momentos na vida, Ele é a nossa fortaleza. Ele diz assim, eu estou te preparando para a batalha. Eu estou te preparando para você ir e você batalhar. Mas em alguns momentos Ele fala para Renato, fala para mim, Ele diz assim, é hora de você descansar. Dá um tempo, recupera as forças. É lugar de refúgio. E eu vivi mais uma vez em 2020 essa palavra. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. E tu foi pastor antes de ser coach ou tu fosse coach e depois pastor? Muito antes. Antes eu já era pastor. Já. De quando estava na consultora com a empresa? Já era pastor. Já ministrava, né? Já ministrava, já estava à frente da igreja. E como foi assim? Por que Marco entrou na... A minha conversão foi com 14 anos de idade, em Vitória ainda. Então a minha vida sempre foi dentro da igreja, vamos dizer assim. Com 14 anos eu já estava dentro da igreja. Mas tu tinha preparação? É advogado, né? E aí quando a minha ascensão, se a gente pode falar sobre isso, não é bem assim, mas a minha ascensão ministerial aconteceu naturalmente. Eu vim a Recife, aí fui participar de uma comunidade eclesiástica, nessa comunidade eclesiástica fui servindo, fui fazendo os cursos de formação e lá fui consagrado pastor. Aí depois foi que veio o coach. Depois foi que veio o coach. Ajuda? Eu digo que são coisas distintas que se complementam. O coach fala sobre realização. O evangelho fala sobre aceitação. Entendi. Você pode ser uma pessoa totalmente realizada, mas carece muitas vezes de ser aceita. Eu cito um exemplo, Renato, que... Você foi advogado, trabalhou no escritório de advocacia, trabalhou na consultora, abriu da consultora e você estava falando, realizado. Não era realizado com aquilo. Mas não era realizado, exatamente. Meu olho não brilhava. Não brilhava. E é interessante fazer essa distinção, porque hoje a gente trabalha exatamente com a inteligência emocional, mas também com a inteligência espiritual. Porque, Renato, o que eu estava querendo complementar era o seguinte, tem um exemplo que não é meu, mas um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Moisés. Sim. Que o povo estava com sede e Deus disse assim, toca na rocha, que vai sair água. Aí Moisés foi lá, tocou na rocha, saiu água,
E o povo ficou, caramba, Moisés, esse aí, Moisés, viva Moisés, Moisés é o cara, Moisés faz, toca na rocha e sai água. Então Moisés se sentiu o quê? Realizado, porque foi reconhecido. Depois de um tempo, o povo teve sede de novo. Aí Deus disse assim, fala com a rocha. Aí Moisés ouviu essa palavra de Deus, mas sabe aquela questão do homem, muitas vezes, querer fazer aquilo que ele está acostumado a fazer? Sim. Ou seja, muitas vezes querer dar solução antiga para problema novo. E diz assim, Moisés pensou, não, se da outra vez eu toquei, Deus mandou eu falar, mas dessa vez eu toquei, eu vou tocar de novo. Aí ele foi lá e tocou. Saiu água? Saiu. Porque não resolve o problema? Resolve. E Deus chegou para ele e fez assim, Moisés, tu errou comigo. Ele fez, como, Senhor? Se eu toquei na rocha e saiu água. E Deus disse para ele claramente, você se sentiu realizado, mas não foi aceito. Eu quero dizer com isso que tem muita gente que é realizado, mas não vai ser aceito. Porque a aceitação de uma vida com Deus, ela vai muito mais do que uma realização humana, concreta. Tem muita gente aí, e você deve conhecer como eu, os nossos ouvintes também, muitas pessoas que estão totalmente realizadas na vida, tem carro, casa, milhões no banco, mas só tem isso. Mas só tem isso. E aí, porque aí onde é que eu digo? Pobre com dinheiro. Exatamente. Aí onde é que eu digo que as coisas se complementam? Porque nós, no coach, a gente aprende sobre aquela pirâmide do ser, né? Que na base da pirâmide tem a crença de identidade, que é o ser. No meio da pirâmide, que é a crença de capacidade, que é o faço, o que eu faço. E no cume da pirâmide tem o meu merecimento, que é o que eu tenho. E eu trago como proposta, Renatinho, uma nova pirâmide, que é a pirâmide das inteligências. O que é a pirâmide da inteligência? No cume da pirâmide tem a pirâmide racional, cognitiva, da inteligência, que resolve os teus o quê? O que é que eu vou fazer? O que é isso? O que é aquilo? Racionalmente a gente consegue responder a essa pergunta. No meio da pirâmide tem a inteligência emocional, que responde o nosso como. Eu sei o que eu quero, mas como é que eu quero isso? Eu vou fazer dessa forma. Como é que eu vou fazer? A inteligência emocional resolve, mas na base da pirâmide tem a inteligência espiritual, que vai responder os nossos porquês. Por que eu vou fazer isso? E não existe um ter e não existe um como que resista a uma falta de um porquê. É verdade. Então é por isso que a inteligência espiritual responde os nossos porquês. Então, pronto, é por isso que eu estou perguntando se ajudou a tu ser um coach, porque parece, se eu não me engano, hoje, marco assim do pessoal que eu conheço, que eu fiz também a formação, né, na Febracis, eu não lembro de alguém que esteja atuando como coach ainda. Eu não lembro. Pode ser até que tenha, mas eu não lembro. Tu és da tua turma, tu és ainda o único que trabalha com coach? Olha, a minha turma de 2018 foram uma das maiores turmas aqui de Recife. Acho que tem 80 pessoas. E de verdade, hoje, da minha turma, pelo menos, que eu lembro que está atuando como coach, como mentor, eu acho que tem 2 ou 3. 2 ou 3 pessoas. Mas isso eu encaro de uma forma muito natural, entendeu? Porque, como eu disse, naquela formação eu não vi aquele momento como uma oportunidade de profissão. Eu vi uma oportunidade de propósito. Sim. De ter um propósito. De fazer, de continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, mas agora com técnica. Mas agora com conhecimento. Cuidar de pessoas com técnica, com conhecimento. E... mais uma vez é interessante você falar, porque eu errei no início muito. Porque como é que eu fazia? Eu ia fazer a sessão de coach, aí eu dizia para mim mesmo, o pastor sai e agora vai estar o coach. Aí eu ia para o altar da igreja, agora
o pastor chega e o coach sai. Foi quando eu caí em mim e disse assim, não é assim. Eu sou uma pessoa só. E essas duas inteligências, essas duas habilidades, elas podem conviver uma ajudando a outra. Sabe por quê, Renato? Porque tem muita gente que me procura e hoje eu consigo identificar que muita gente que me procura falando que eu estou aqui com uma questão espiritual e tudo mais, e a gente consegue identificar que essa pessoa, muitas vezes, a questão não é espiritual, mas é emocional. Ela precisa de alguém que dê ouvido para ela, que dê um abraço nela. E tem muita gente, obviamente, que está achando que tem problema emocional, mas o problema é espiritual. Falando mais biblicamente, tem um profeta na Bíblia, que você conhece também, que chama Elias. E existia um fato na vida... E o fogo caiu, exatamente. E tem esse fato na Bíblia que Elias orou, o fogo desceu. Deus ouviu Elias. Então Elias, você concorda comigo que ele não tinha problema espiritual? Não. Se ele orou e Deus ouvia, mas aí, logo depois que isso aconteceu, uma mulher chamada Jezabel lançou uma palavra de medo sobre Elias. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele correu para dentro de uma caverna para se esconder. E o que botou ele dentro da caverna foi o medo. Ora, o medo é um sentimento espiritual ou emocional? Eu acho que é emocional. Emocional. Então, o que eu quero dizer? Que muitas pessoas, elas confundem questões espirituais com questões emocionais. E outras confundem questões emocionais com questões espirituais. E hoje eu me sinto totalmente habilitado para poder fazer essa distinção e cuidar da pessoa naquilo que ela precisa, que ela merece, entendendo que a inteligência emocional, que o coach nunca vai substituir o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E, Marcão, eu lembro que quando eu fiz a formação lá, o sonho da galera era ser treinador da Febracis. Os caras faziam de tudo para ser treinador da Febracis. Rapaz, a neguinho deixando o emprego concursado e querendo virar coach, querendo ser treinador da Febracis. Tu tinha essa vontade, Marcão? Passou pela cabeça mais longe? Primeiro eu quero falar sobre... Eu fui uma pessoa muito privilegiada na minha formação. Eu tive, no meu hall de treinadores, eu acho que do cast da Febracis, os melhores. PK na formação, PK Paulo Carol, né? Paulo é fantástico. Margot, fazendo meu master. Não tive Margot. Diretora lá de Manaus. Sampaio, com For Money. Eu, na verdade, me considero um privilegiado. E a função de treinador da Febracis, mas treinador também de outras instituições, é uma função, é uma atividade que eu realmente me sinto muito privilegiado. E eu acho que é uma função muito nobre. Pessoas que ajudam a transformar a vida de outras pessoas. E respondendo sua pergunta, sim, tive muito, não foi pouco, foi muito. Todo mundo queria ser, né? Hein? Todo mundo queria ser treinador da Febracis. Era, queria muito. Era todo mundo, como você disse, a maioria pelo menos, queria. Enfim, foi um tempo em que... Foi um tempo também de muito aprendizado. Eu até hoje sou a pessoa aqui em Recife, em Pernambuco, que detém a maior hora de monitorias em todos os cursos da grade da Febracis. Pode falar qualquer curso, eu tenho mais hora de monitoria. Para você ter uma ideia, eu já conversei com o PK sobre isso. PK faz a formação em coach, né? Para quem não entende, a formação em coach é o curso que forma a pessoa, forma outros coaches. E eu anotei o dia a dia de tudo aquilo que ele fazia. Eu anotei, digitei. Às 9 horas ele começou, 9h15 ele fez o bom dia, 9h30 ele fez o IES, não sei o que. Aí, 11 horas ele contou aquela história que ele estava saindo do shopping, sentou na beira da calçada e leu autorresponsabilidade. Então ele contou aquela piada que é sem graça. Então eu sei exatamente tudo que ele fazia. Por quê? Porque eu achava importante entender como o melhor fazia. E, graças a Deus,
Deus me forjou nisso. Hoje eu me considero um treinador, da minha empresa, que é a Sky Desenvolvimento Pessoal e Treinamentos. A Sky, e a partir disso, dessas experiências, nasceu o Impacto, nasceu o Avance Day e... Não me deram palco. Eu fui lá e fiz o meu. Cara, eu adorei essa frase. Não me deram palco, fiz o meu. Tá certo. É isso mesmo, meu irmão. Bicho, eu fico tão orgulhoso disso quando o cara fala assim. Porque a minha passagem, Marco, foi escrever meu livro. Eu não queria ser treinador do Febracis. Nunca quis. Eu queria ser treinador do meu livro. Então eu fiz o que Paulo Vieira fez. Paulo criou o livro dele e do livro dele ele fez os treinamentos. Então eu disse, poxa, se ele fez eu posso fazer. Então foi aí que eu fiz. Fui atrás de montar meu treinamento, montei meu livro. Hoje eu tenho 5, mas montei meu livro para fazer meus treinamentos. E quando eu olho assim, aí você montou o Impacto lá, o Impacto é um sucesso muito bom. Tô vendo agora, sábado agora tivemos a sexta edição do Impacto, eu já participei de 3, muito obrigado. Mas eu queria ser treinador dos meus livros, que eu consegui. E quando você lançou essa frase lá, não me deram palco, eu fiz o meu. Bicho, aquilo eu achei muito massa, porque eu conectou comigo, porque eu não queria ser treinador Febracis, eu queria ter o meu livro e fazer meu treinamento. Então eu fiz o meu palco. E você fez a mesma coisa. E deixa eu te falar, se eu te disser que essa frase surgiu no Impacto número 5, e eu não tinha planejado, essa frase não fazia parte da minha palestra. Eu sei, eu lembro disso. E de uma hora para outra eu estava na palestra e veio aquela vontade de explicar como surgiu o Impacto. E essa frase veio e não me deram palco, eu fui lá e fiz o meu. Uma amiga minha que estava na plateia anotou, postou, e quando ela postou, no outro dia, 10, 20, 30 pessoas repostaram, teve gente fazendo palestra e colocando no seu material, e eu disse, caramba, o que está acontecendo? Aí foi quando eu vi que essa frase ela tem tudo a ver com a minha vida. Ela é forte, né? meu irmão, ela é uma frase forte, bicho, ó. Não me deram riqueza, eu fiz a minha. Não me deram um trabalho, eu montei minha empresa. Não me deram um carro, eu comprei um. Essa frase, ela é muito forte. Ela é muito, mas, bicho, fortalece o cara e encoraja o cara. Quando você chega lá, quando você falou lá, eu tava no dia, você falou lá, eu me arrependi todo. O cara soltou agora um aí que não me deram prova, eu fiz o meu. Então, bicho, se tu não me der um emprego, eu vou fazer o meu. Se tu não me der o estudo, eu vou fazer o meu estudo, vou correr atrás, vou fazer. Corre atrás do teu sonho, corre atrás do teu propósito, que é a palavra da moda, propósito. Corre atrás da tua guerra, meu irmão. A frase, por isso que um apostou, 10 repostaram, o jeito tá usando nos treinamentos, porque ficou marcado de verdade. E, bicho, é arretado. Eu achei massa aí. E ela é interessante porque tudo isso que você está falando tem tudo a ver com aquilo que o coach se propõe, a inteligência emocional se propõe, que é de verdade o ser humano entender que não dá para negar aquilo que está escrito já nos textos bíblicos, o ser humano entender que ele nasceu para ter uma vida e vida em abundância, mas essa vida em abundância ela não pode estar sempre na dependência de que outros façam por ele. Você precisa entender e se empoderar para que essa força, para que essa possibilidade ela possa realmente nascer. Exatamente. Então o impacto, os meus processos de coaching, os meus processos de mentoria, tanto empresariais como também individuais, eles versam em torno disso. Para você ter uma ideia, hoje eu fiz... Começou primeiro com o Avance Day, foi? O primeiro foi o Avance Day. O Avance Day já foi teu palco. Foi. O primeiro palco. Né? Que o Avance Day, qual é a diferença do impacto para o Avance Day? O Avance Day é um dia inteiro, é uma imersão, mas só comigo. Inteligência emocional, produtividade, liderança, só comigo. Eu tive a honra de você participar lá no hotel. Eu fui, foi bom demais. Foi exatamente. E depois surgiu o impacto, que na verdade o impacto, essa frase já existia sem eu ter falado, porque qual é a função do impacto? É dar palco para quem não tem. É dar palco para quem tem conteúdo, para quem tem uma mensagem, para quem tem de verdade
algo para poder passar para a vida para outras pessoas, mas que ainda não encontrou um espaço. E o impacto está aí, para ajudar pessoas, para... Passaram mais de 20 lá. Eu fiz a última conta, eu estou com 42 palestrantes. nós temos 6 edições com 42 e vai ter palestrantes. agora em Caruaru. Nós temos em Caruaru agora, né? Nós estamos em 2023, 21 de outubro. E posso dar spoiler aqui? Pode, em primeira mão? Pode. Primeira mão, tá? Em primeira mão. Eu já agradeço. Dia 2 de dezembro, o último impacto do ano aqui em Recife. Sim. Vai se chamar Super Impacto, porque nós vamos ter algumas novidades e vai ser Vai muito ser uma lapa de impacto. Vai ser uma lapa. O impacto tá vindo de 2 em 2 meses, Marco? É aleatório, amigo. É aleatório, não necessariamente tem que 2 em 2 meses, pode ser de 3 em 3 meses, mas o que a gente quer é manter um ritmo para que a marca impacto, para que esse movimento ele seja cada vez mais massificado na vida das pessoas. Entendi. E é um sucesso. O impacto eu participei de 3 como palestrante e eu fui como para ver. Você é fundador, né? Você é fundador do impacto. O primeiro impacto eu tava, foi? Eu não lembro de fato. Acho que eu tava, viu? Acho que eu fiz o primeiro, o segundo e o quinto. Acho que você fez o primeiro, o terceiro e o quinto. Foi isso mesmo. Como eu participei do primeiro Tex também. O primeiro Tex foi. Lá no teatro. Isso, foi mesmo. Participei do primeiro Tex, depois participei de um segundo. Não sei se exatamente o terceiro do Sebrae. Foi. É isso mesmo. Tá junto em um bocado de coisa. Olha aí, tá vendo? Agora, eu sou me junto com gente boa, rapaz. E o Advance Day, eu lembro o seguinte, eu acho que vocês tinham juntado você, Disseu, Flávio, que ia rolar tipo um impacto, não era? Era isso em março de 2020. A gente ia ter aqui, o evento era Jornada do Sucesso, Jornada Empreendedora. Isso. Foi que a gente ia trazer, inclusive, o Renner. Isso. Só que veio a pandemia e fechou tudo. Inclusive, nessa época já estava ingresso vendido, um monte de coisa já andando. Aí guardou aquela ideia. Aí guardei passou, a ideia. Aí veio o Advance Day primeiro. Veio o Advance Quantos Day. Advance Day veio primeiro? Nós temos 6 edições também do Advance Day. Mas ela veio um antes do Impacto ou teve 2 Advance Day para ter o Impacto? 2 Advance Day antes do Impacto. Pronto. E o Advance Day continua existindo. Eu fiz o último agora, 26 de agosto. E vamos ter agora 11 de novembro. Pô, massa. Aí veio o Impacto e agora Confraria. E agora a Confraria. A Confraria foi uma ideia que... O cara eu falei no começo, o cara é multi. O cara é multi. O Avance tem o Impacto, tem a Confraria. O Sky também era alguma coisa que eu tinha. A Sky é a empresa, né? Que é a empresa que está ali, vamos dizer assim, organizando juridicamente todos esses produtos. Eu tenho meus coaching grupo, né? Os coaching grupo eu chamo de Coach Sky, porque para ter esse link com a empresa. Mas falando da Confraria, a Confraria foi uma ideia que nós tivemos, que na verdade vem a somar tudo isso, porque... Começou com Confraria Coach, não foi? Começou com Confraria Coach para suprir uma necessidade que colegas diziam. Que aí estava no Go Digital. Nós estávamos no Go Digital e a ideia já estava montada já. Rolando ali. Já estava rolando. Foi quando a gente falou, vai acontecer isso. E a ideia da Confraria era suprir uma falta, muitas vezes, do segmento de coaches, que muitas vezes se formavam e depois não tinham aonde trocar ideia, fazer mastermind, não se conheciam. E não se encontravam. E não se encontravam. Então, a ideia do Confraria Coach foi isso. Quando eu levei a ideia para Dani e para Felipe, a ideia foi essa. Mas depois da primeira reunião, a gente chegou à conclusão que não era salutar entender só e fechar essa ideia dentro de um gueto de coach, porque tem muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano que não necessariamente têm formação em coach. E aí foi quando ela foi transformada em Confraria Business, que é um sucesso, que tem todos os meses, nós estamos aí no encontro no Sebrae. Tá quantos são associados? Tem mais de 60 anos, né? 78, se eu não me engano. Aí, que legal, velho. 78. Qualquer dia vai ter que ser no auditório do Sebrae. Opa, tamo aí. E mais uma vez você, fundador da Confraria. Eu também lá no começo, né? Quando começou lá. Sempre coisa boa, amigo. Você tá junto. Agora também tem
a escola de coach, como é? Surgiu uma ideia de nós podermos proporcionar, de uma certa forma, democratizarmos a formação em coaching. Coach, sim. Porque qual é a grande questão? É que muitas vezes as pessoas elas têm o desejo, mas não têm o recurso financeiro. É caro. Né? E nós lançamos aí a formação em coach e nós agregamos outras coisas, que é a formação em coach, liderança e negócios. Por quê? Porque muitas vezes a gente também teve a percepção que o coach sai preparado tecnicamente, mas não sabe se vender. Mas não sabe chegar ao mercado. Foi quando a gente teve a ideia, e junto também com o Felipe e com o Dani, de formar uma formação, de ter uma formação para que pudesse democratizar esse acesso, fazer uma formação de qualidade, para que a pessoa saia de lá com a oportunidade de ter uma profissão, mas ao mesmo tempo também preparar ela para o mercado. Tanto é que a nossa formação ela tem alguns diferenciais. E um primeiro diferencial é que o primeiro cliente da pessoa que faz a formação é o primeiro cliente pago. Quem paga somos nós. Nós pagamos ao nosso aluno para ele atender essa pessoa. Porra, que arretado, velho. Para poder ele entender que o produto dele é um produto que pode ser sim comercializado, pode ser sim monetizado. Não é aquele, como é que é? Pro bono. Fala aí, os 10 pro bono. Pois é, o pro bono é importante. Inclusive, ele tem direito a esse bônus se ele provar que ele tem pelo menos 2 processos completos, para que a gente possa realmente colocar uma vida na mão dessa pessoa e que essa vida possa ser bem tratada e profissionalmente bem conduzida. E vocês têm bagagem demais para ensinar, né? Tu, Dani, Felipe, né? Felipe é vendedor, né? Felipe parte de vendas, Dani é parte de perfil comportamental, eu fico com a parte mais de coach, de uma forma geral, de formação e tudo. E assim, amigo, o que é que eu tenho vivido? A minha vida de 4 anos para cá é essa, Renato. Cuidar de pessoas, fazer processo de coach, tanto individual como em grupo. Para você ter uma ideia, eu estou aqui hoje eu fiz 4 sessões. Eu fiz 4 sessões de coach, 2 online e 2 presenciais. Felipe mandou um vídeo para mim. Foi? Foi. Pronto, eu estava fazendo, eu ia ter uma reunião com eles, aí eu disse assim, poxa, mas eu tenho uma sessão de coach. Eu vou para lá, faço a sessão lá e já fico para a reunião. E por quê? Porque é a vida que eu escolhi. E qual é o meu combustível? É ver vidas de verdade sendo transformadas através da técnica, através do processo, através de tudo isso que o coach, que a inteligência emocional, que a inteligência espiritual pode fazer. É isso aí mesmo, Marcão. E essa formação, esse estudo que você vai proporcionar para as pessoas, já tem data de começar? Já tem... A primeira turma será agora, eu não tenho as datas aqui, mas na segunda quinzena de outubro. Então quem estiver nos escutando agora e tiver interesse, entre em contato com a gente. Nós estamos com um valor... Qual perfil? Vai que perfil do Instagram? O meu perfil, pode procurar o meu perfil. Marcos Duarte Coach. Então pode me procurar. Marcos Duarte Coach. Vai lá no direct dele. Marcos com U. Não pode esquecer. Vai lá no direct dele e solicita lá como faz para se inscrever. Isso. E nós temos um valor, amigo, muito, muito, muito especial. Quer dizer o valor? Vocês dizem R$ 2.970. E dividem? E dividem quantas pessoas quiser. E eu quero aqui lançar no teu podcast aqui, na verdade, essa promoção já tinha acontecido, acabou, mas no teu podcast eu quero para os teus ouvintes fazer isso. É o seguinte, quem fechar e disser que fechou porque ouviu o podcast do de Renato, você faz o seguinte, você faz a tua inscrição e a segunda inscrição que vier através da pessoa tem um desconto de 50%. Aí, gente. Mas tem que dizer que ouviu o cast. Aí, privilégio, ó. Vai lá, escuta o podcast, vê o podcast, vai lá em Marcos Duarte Coach, Marcos com U, Marcos Duarte Coach, solicita a tua inscrição lá na formação, e eu garanto que é coisa boa, porque os caras tá agarrado e montado com duas pessoas sensacionais, e vai dar essa promoção aí, ó.
e vai se formar em coach, vai melhorar a tua vida profissional, a tua vida pessoal. Eu sei porque eu fiz a formação em coach e eu conheço o que eles vão fazer, que eles estão trabalhando. Outubro, velho, tá bem aí pertinho. Não perde tempo, vai lá e se inscreve. Marcão, meu irmão, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Muito amigo. obrigado. A casa tá aberta, as portas estão abertas. No dia que quiser voltar, tá certo? Estamos aqui Irmão, juntos. Obrigadão, velho. Então, dizer só pra você que eu tenho mais duas coisas pra falar rapidamente. Poxa, fica à vontade. Falar pra você, primeiramente, te agradecer, Renato, e eu quero que fique registrado isso, e a partir de agora vai ficar registrado. É um cara que tem um coração imenso. Obrigado. Uma pessoa que sempre está solícito, não tem uma vez que a gente não ligue para ele, que ele atenda, que ele converse, que ele dá oportunidade. Então, teu coração é imenso. Obrigado. Tá? Eu só quero agradecer a você, dizer que Patrícia é privilegiada. O primeiro Privilegiada, como você também é privilegiado por tê-la. Então, e por ter o teu filho, que é maravilhoso. Eita, também, Renatinho, que te dá tanto orgulho. já tem algo Então, demais. eu tive a oportunidade até de ministrar como pastor em situações da tua família. Verdade. Então, só gratidão, amigo. Só gratidão. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte. Se tem alguém também ouvindo teu podcast que queira entender um pouco mais sobre o processo de coach, sobre mentoria, entra lá no meu Instagram, me chama no direct, que a gente conversa, que a gente pode fazer, que eu posso te mostrar exatamente todas as possibilidades que o coach, que a mentoria, que a inteligência emocional pode transformar, e a inteligência espiritual também pode transformar a vida das pessoas. E, em último lugar, eu quero deixar uma palavra aqui que diz exatamente aquilo que é a minha vida. Sim. Fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se o Senhor, e eu estou falando agora não só com você, Renato, mas com todos os nossos ouvintes, se nós permitirmos que Deus seja o nosso pastor, nada vai nos faltar. Então, isso não é uma palavra de repetição, de moda, mas é uma palavra verdadeira. No tempo de hoje, é uma palavra verdadeira que pode transformar vidas. No momento em que a gente deixa que Ele seja o nosso pastor, aí nós não temos falta de nada. E é engraçado, só complementando, que quando ele fala assim, nada faltará, não é que pode ser que não falte dinheiro, pode ser que não falte saúde, mas é que nós não vamos sentir falta de nada, porque Ele é o nosso pastor. Valeu. Espera, meu irmão. Deus abençoe. Gente, mais um podcast com o Marcos. Esse cara deu um show aqui agora pra gente. Vai lá, segue ele. Ele é fantástico. Marcos com o Duarte Coach no Instagram. Você vai conhecer lá o Impacto, a Sky, o Avance Day. Vai conhecer a escola de coach. Não perde tempo. E segue esse cara que ele é fantástico. Pessoal, até a próxima. E vamos lá.